É que isto vai ter que começar. Porque senão. Tranquilo. Vai outra vez. Ele só vai gravar, mas assim. Então podes iniciar agora. Sim. Então, doutor, peço desculpa. É que senão vai bloquear outra vez. Olha. Ok. Deixa-me aqui só tirar uma caneta para tomar uma nota que seja necessária. Se estivermos aqui na sala, o ideal é não depois eu vou para ali. Fazemos o direto para fazer o sítio, para não estar a ver o E o que é que nós tínhamos posto? Copiou o ID. Podemos desmascarar-nos, certo? Pelo menos quando estamos Sim, a eu falar. acho que faz Senão, todo sentido, senão não se ouve. guardando a distância que não temos. Património. Conversas para memória futura. Conversas para memória futura. Memória futura. O que podemos aprender. Podemos aprender com os nossos arquivos locais. Interrogação. Tá? Sim. Apresentação. Silva. Oradores. Depois é transmitido. Sim. Quando puder. Está tudo. Eu só vou guardar para que ninguém suba e vou ver em direto se está tudo ok. Está bem? Ok. Quando quiseres. Ok. Tentei esperar 5 segundos porque ele demora por causa da internet. É? Sim. A internet não está grande coisa. Ainda não estamos. Não. Tá. Diga-me como é que vai funcionar. Eu vou dar as boas-vindas. A seguir, isto é rápido, e a seguir apresento aqui, logo, faço referência a si, e na sua pessoa, vou dar as boas-vindas a todos. E depois a Cíntia tomará aqui o meu lugar, Muito bem. e iniciamos a conversa. Pronto, eu depreendi por aquilo que me transmitiram que iriam introduzir umas série de questões automáticas e falaríamos sobre elas. É essa a ideia, certo? Ok, pronto. Não, como agora me perguntou se eu tinha alguma comunicação, eu não fiz comunicação de todo e de propósito. Me pareceu que me fazia sentido. Por isso é que nós estamos a transmitir direto Muito bem, perfeito. Mas se fosse uma comunicação também já se arranjava, não se preocupe. Nós já estamos. Ok, posso começar? Bom dia, estamos na Biblioteca Municipal de Florico da Beira e vamos dar início às Jornadas Europeias do Património. Senhor Diretor do Arquivo Distrital da Guarda, Dr. Levi Coelho, na sua pessoa e em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Florico da Beira, Carlos Ascensão, eu quero dar as boas-vindas a estas jornadas. Em especial, agradecer a todos os colaboradores que tornaram possível esta iniciativa. Uma palavra também de acolhimento aos que nos estão a seguir neste momento pela rede social, em direto. Mantenham-se ligados a nós, não se arrependerão
Temos uma ótima jornada de 3 dias, com conversas de memória futura, fantásticas e apresentações daquilo que o nosso património do Conselho tem de bom. Liguem-se a nós. As Jornadas Europeias de Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, que envolve mais de 50 países no âmbito da sensibilização dos povos europeus para a importância e salvaguarda do património. A ideia base da iniciativa é promover o acesso aos monumentos e sítios, convidando à participação ativa na descoberta de uma herança cultural comum, implicando o envolvimento dos cidadãos europeus com o património cultural. Estes são os objetivos principais: reforçar os sentimentos de identidade cultural, de memória coletiva e de afirmação de um património comum, cuja riqueza reside na sua diversidade. As Jornadas Europeias, que agora iniciamos aqui com muito gosto, representam, por isso, uma celebração de solidariedade entre países, internacional, do diálogo e da diversidade cultural, e constituindo assim momentos de reapropriação dos vestígios culturais do nosso passado. Uma pequena nota sobre o binómio deste ano, património e educação. Sobre o património e a sua conservação, teremos estes 3 dias para conversar sobre o conceito e na presença de ilustres especialistas, convidados e técnicos do nosso município e, portanto, de modo agradável, vamos poder despertar consciências para a sustentabilidade da herança cultural comum que nos foi legada. Dar apenas uma nota sobre a vertente educação. O porquê da repercussão da educação na visão que temos para a sustentabilidade do património. Dizer-vos que a política municipal de educação tem como principal objetivo promover a garantia do acesso à educação de qualidade a toda a população. Este é o alicerce das políticas educativas locais que estamos a desenvolver e é pela valorização das pessoas que podemos garantir uma maior competitividade, uma inovação e sustentabilidade do território. Nesse sentido, a educação humaniza e civiliza. Portanto, ela deve assentar num quadro de valores verdadeiramente inspiradores de respeito pela dignidade humana e em todos os seus processos sociais e económicos do desenvolvimento sustentável e de cidadania. Daí se percebe que o processo educativo tem o dever de potenciar o conceito de sustentabilidade daquilo que nos define, da cultura que partilhamos. Se as civilizações permanecem nas instituições, nos rituais e nas práticas que os seres humanos repetem, aprendem, assimilam, modelam e conservam, esta sedimentação cultural é essencial. Dizer que deste universo amplo e complexo, permanentemente presente no nosso cotidiano, o património cultural e natural é indissociável da realidade socioeconómica, requerendo conhecimento, proteção e valorização. O património natural é a nossa casa, é o nosso aqui e agora, e o substrato da nossa existência. Requer sustentabilidade e tempo de regeneração. O património arquitetónico, por outro lado, construído e paisagístico, englobando os aspectos do meio ambiente resultantes da interação entre as pessoas e os lugares através do tempo, é um recurso de importância vital para a identidade coletiva e um fator de diferenciação e valorização territorial que importa preservar e legar para as gerações futuras. Concluo estas boas-vindas dizendo que é necessário, nas palavras que encontrei no Foral Manuelino, que o Sr. Doutor bem conhece, que é autor, celebrou os 500 anos, portanto, dessa data importante para Celurico da Beira. Recordo aqui que é necessário, segundo as palavras que li, que se mantenha viva a cultura, bem como a identidade de cada povo. E estas jornadas são um exemplo dessa aspiração. Muito bem-vindos. Eu vou agora dar início à nossa conversa e vou apresentar-vos a doutora Cíntia Fonseca, que é mestre em Conservação e Museologia da Universidade do Porto, que irá agora tomar o seu lugar e começar os trabalhos.
Desejo-vos um bom dia e tenho muito gosto em estar aqui convosco e penso que todos que nos estão a acompanhar terão uma forte motivação para aprender algo hoje. Hoje é um dia feliz. Bom dia. Ora, então começarei por agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Chefe de Gabinete, Tiago, as palavras agradáveis e o bom acolhimento e, sobretudo, felicitar por a Câmara Municipal, aproveitando esta oportunidade e estas circunstâncias especiais em que agora vivemos, de estarmos condicionados na forma como nos relacionamos e como nos relacionamos com os nossos concidadãos, mesmo assim, utilizando os meios que dispomos atualmente, promover uma ação direcionada para algo que é de todos nós, que é o património. E como bem disse, nas suas palavras iniciais, esse é o propósito dos mentores das Jornadas Europeias do Património, que era precisamente o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, os dois órgãos mais importantes da União Europeia, que decidiram, em todo o espaço da União, promover umas jornadas que tivessem como objetivo a valorização do património, mas tem outro objetivo muito importante, que é envolver as pessoas, os cidadãos, na defesa de um património que é de todos. Isto levava-nos a outras meditações, que é como é que uma Europa que se quer vai lidar com uma múltipla diversidade de culturas e uma multiplicidade de histórias e uma multiplicidade de história que está virada para a história das nações. Mas isso é outra história. E eu estou aqui porque a Câmara, logo no primeiro dia das jornadas, o que não é nada comum, direcionar um evento desta natureza para um aspecto muito concreto e específico, mas não tão específico assim, que é os arquivos. Naturalmente que, primeiro, como responsável pelo arquivo distrital, mas depois como munícipe deste concelho, nunca poderia deixar de me associar e de ter alguma felicidade por se dar a oportunidade de, a quem trabalha nesta área, tentar explicar, não aos técnicos, mas às pessoas que estejam a ver em casa, neste concelho ou em qualquer parte, vejam porque é que é importante preservar os arquivos e o que é que existe de tão importante nos arquivos que merece uma especial atenção da comunidade, dos técnicos e das entidades na preservação desses documentos e, eu diria, dessa informação. E este acho que é o mote da minha conversa, porque é uma conversa para memória futura, e vou tentar não entrar, não é esse o objetivo em detalhes técnicos, isso poderemos tratar em reuniões técnicas, mas o objetivo é informar as pessoas, envolver as pessoas e motivar as pessoas para uma causa que é delas. As comunidades, todas as comunidades, têm uma identidade e essa identidade é o resultado de um longo processo histórico de séculos. A memória é algo
que se deturpa, dilui e apaga com uma rapidez muito grande, isto se tivermos por referência à orientação da escala do tempo histórico. E os arquivos a importância dos arquivos é precisamente em que muita da memória das comunidades, das famílias, das instituições foi objeto de registro e, portanto, temos que preservar este registro, porque se não preservarmos, uma parte da nossa memória desaparece. Já agora eu queria vos dizer que a Câmara de Celurico fez aqui um procedimento que não é comum, que é em pegar em parte da sua documentação antiga, mais antiga, e transferi-la para uma parte do depósito da biblioteca. Isto que em Portugal não é muito comum, noutros países é um de facto. E é uma forma de se otimizar recursos, e os recursos são os recursos humanos, os recursos materiais, os espaços, e de se garantir a preservação num local adequado dos documentos mais antigos. Bem, eu não sei se me estou a alongar, e se a Cíntia quer intervir. Também se falou na apresentação desta conversa, que espero que não seja um monólogo, de duas temáticas que foram escolhidas para celebrar estas jornadas do património, que é o património e a educação. Canalizando o discurso para a área dos arquivos, o património e um aspecto do património documental tem muito a ver com a educação. Aliás, se eu ontem, num exercício de análise das palavras, chega-se à conclusão que por trás disto há uma grande proximidade de termos. Os arquivos estão habitualmente ligados a documentos, se bem que a noção de documento hoje é do documento de arquivo. Estou a falar de documentos de arquivo. A noção de documento é uma noção extremamente ampla e a noção de documento de arquivo é qualquer informação orgânica, isto é, produzida por uma entidade no curso da sua vida, seja entidade pessoa, entidade instituição, portanto, é uma informação que tem uma matriz orgânica. Mas, quando falamos do documento, a palavra documento é uma palavra que muitas das nossas palavras em português de origem latina e vem do termo latino documento. A primeira parte do doc a palavra documento vai dar origem a outra palavra latina, que é docere, que é ensinar. Portanto, o património e o ensino estão intimamente ligados enquanto conceitos. Porquê? Porque tudo aquilo que nós herdamos das anteriores gerações e que é o nosso património, é uma base importantíssima no ensino. Aliás, isto é uma coisa tão velha quanto os homens. Nós partimos sempre dos conhecimentos e daquilo que herdamos das gerações anteriores. E nós, enquanto cidadãos, temos uma responsabilidade acrescida para as gerações futuras, em que receber o legado, e quando eu digo receber o legado não é só o património, é tudo que recebemos das anteriores gerações e transmiti-lo acrescentado daquilo que foi o nosso tempo às gerações futuras. Portanto, uma geração nunca parte do zero. Okay? Em nenhuma área do conhecimento nunca parte do zero. E esse legado constitui o património
que tem N formas. Já agora, nós os portugueses, muitas vezes somos um pouco pequenos, somos uma cultura que resiste há 8 ou 9 séculos, com fortes adversidades. Portanto, nós somos uns resistentes por natureza. E muitas vezes somos inovadores. A nossa lei de bases do património, que é uma lei de 2001, é uma lei em muitos aspectos inovadora, e é uma lei que nem os cidadãos, nem as entidades, muitas vezes observam com o cuidado que deveriam ter. E a nossa lei de bases do património começa por dizer uma coisa. Bem, e logo em termos de inovação, e para falar destes aspectos inovadores de algo que nos protege a todos, enquanto cidadãos, é que a nossa lei do património tem uma concepção muito ampla de património. Coisa que outros diplomas legais de outros países na Europa não possuem. A nossa concepção de património de património cultural é tanto o património móvel como imóvel, construído, imaterial e ainda vai mais além. Diz que em muitas circunstâncias a preservação de determinado tipo de património deve implicar a preservação do meio. Isto vem da área da arqueologia, mas também vem da área dos arquivos. Okay? Aliás, nestas áreas toca-se muito mais do que aquilo que parece. Portanto, temos uma boa lei de património, temos uma lei que responsabiliza os cidadãos e as entidades pelo dever de preservar o património. Temos uma lei que responsabiliza e que obriga, posso dizê-lo, as entidades a preservarem aquilo que é os bens suscetíveis de integrarem o património cultural. Portanto, temos uma lei, temos uma base legal que nos possibilita realizar trabalho com bases seguras, mas nem sempre as entidades remetem para as suas prioridades primeiras a defesa desse património. Aí tem um papel os cidadãos e os técnicos especialistas da área. Aliás, eu costumo dizer, se uma entidade tem a preocupação de ter recursos humanos especializados na área do património, eles são os primeiros responsáveis, enquanto especialistas, de fazer propostas e desenvolver projetos na preservação do património. Cíntia, eu agora não sei se quer introduzir, antes que eu comece a derivar para outros caminhos. Não sei se o doutor ainda quer falar ainda do acervo do histórico, como é que quer fazer? Muito bem. Porque eu vou apresentar mais a parte técnica de procedimentos de conservação. Isso é que... Muito bem. Quando achar oportuno, diga-me e eu interrompo a minha... Não é o meu discurso, é a minha reflexão. O meu propósito de estar aqui é uma reflexão e possibilitar a quem está aí, do outro lado, que julgo que não temos possibilidade de ter interlocutores online, ou temos, não? Só por comentários. Muito bem. Mas se houver comentários, sim. Serão certamente muito bem-vindos. E vamos tentar fazer o debate possível. Mas é uma reflexão do momento, e acerca do caso concreto aqui do património arquivístico que existe
e que está à guarda da Câmara e que é propriedade do município, que eu há quase 30 anos fiz uma descrição, uma inventariação macro, ou seja, é suscetível de ter havido coisas que eu não vi na altura, e é suscetível de ser muito, muito melhorada, e espero que esse trabalho seja desenvolvido agora pelos técnicos que têm em mãos este projeto, mas é apenas tudo aquilo que serão menos de uma centena de documentos que cobrem um período que, sobretudo, abrange o século XIX para a frente, é o que resta de um arquivo certamente mais vasto, mas que é missão preservar e valorizar. E como é que se preserva e como é que se valoriza? A primeira condição para se poder preservar qualquer tipo de património, nomeadamente património arquivístico, é saber o que temos. Se nós não sabemos o que temos com rigor, não podemos desenvolver uma política de preservação e conservação. Não podemos garantir a segurança do que não conhecemos, não podemos preservar o que não conhecemos. Portanto, a minha sugestão para as pessoas que estão ao trabalho nesta área específica agora, que estão a abrir caminho, é ter um esforço de recensear o arquivo desta entidade, não só com os olhos postos na documentação antiga, mas em toda a documentação que integra o arquivo do município. Onde está a documentação do município e onde está a documentação de entidades que foram extintas ao longo dos anos e dos séculos e que estão a integrar o município. Portanto, voltando atrás, se não soubermos o que temos, não podemos garantir e preservar a segurança do que temos. Depois, a segunda etapa será traçar um plano de ataque. Okay? Consoante a antiguidade e o valor da informação, assim temos que traçar prioridades para a preservar. Como sabem, e aí o Arquivo Distrital da Guarda pode ter um apoio importante ao município, a Lei de Bases de Património diz que os arquivos municipais são arquivos de interesse nacional. Portanto, a legislação, há um quadro legal que protege especialmente este tipo de arquivos. Okay? E que também responsabiliza especialmente as entidades que os detêm. Portanto, a Câmara Municipal, esta e outras, mas estamos aqui a falar deste caso em concreto, uma das ações que pode, paralelamente, ir desencadear num futuro próximo, é, de acordo com os instrumentos legais que existem, desencadear um processo de avaliação da documentação que está em arquivo. O que é isto para os cidadãos? O que é avaliar o que está nos arquivos? Avaliar o que está nos arquivos é, de acordo com duas portarias que estão direcionadas especificamente às câmaras municipais, uma de 2001 e outra de 2009, que dizem que determinado tipo de documentação obrigatoriamente é de conservação permanente. E se é de conservação permanente, vai integrar o património arquivístico municipal e, portanto, de interesse nacional. Okay? E é objeto de uma proteção específica legal.
E também vai possibilitar aos municípios que, com segurança, possam eliminar aquela documentação cujo valor é meramente administrativo, que não se justifica a sua conservação além de determinado ano, após a sua produção, e, portanto, não temos que andar aqui a gastar meios e recursos para conservar a documentação que não deve ser conservada e podemos concentrar-nos em preservar aquilo que merece e deve ser preservado. Okay? E como é que nós valorizamos o património arquivístico? Ou seja, os documentos que detemos e que têm valor patrimonial. Como é que se valoriza? Bem, se é património arquivístico, e se são documentos de conservação permanente, é porque têm valor para tal. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, este é uma constatação imediata. O segundo ponto é aquilo que se aplica a um documento de arquivo, a um achado arqueológico, a um quadro, a uma escultura ou a um monumento. O princípio é o mesmo. Nós só podemos atribuir valor, o valor de um bem patrimonial depende se podemos ter de acesso, se podemos usá-lo, se podemos fruí-lo, se podemos estudá-lo. Em termos comuns para qualquer pessoa, facilmente perceba o que eu estou a tentar dizer, possivelmente da forma não mais correta. Eu posso ter um tesouro, mas o tesouro, se está fechado numa arca, enterrado a 100 metros de profundidade e ninguém sabe, existir ou não é a mesma coisa. Ninguém tem acesso. Ok? Um quadro, as Ninhas de Velázquez, que está junto no Museu do Prado, em Madrid, se estiver fechado num quadro, num cofre e ninguém o ver, não serve para nada, não existe. Há muitos anos, quando eu era um jovem a iniciar o meu trabalho nesta área e vinha à Câmara de Celurico da Beira, lembro perfeitamente que o floral manuelino estava fechado no cofre da tesouraria. E então um senhor, que julgo que ainda é funcionário da Câmara, abriu o cofre, tira de lá o códice, que é um códice do século XVI, e mostrou-me e disse: doutor, aqui está tem aqui, pode ver. Muito bem. Então, se alguém quiser cá ver, tem que abrir o cofre e tem que requerer e tal. O floral manuelino de Celurico da Beira é um códice do século XVI, tem um valor patrimonial inequívoco, tem um valor informacional flagrante, mas estar fechado num cofre não o valoriza. Os documentos são muito importantes como outra forma de património, mas há uma coisa que não está na lei. Isto é a constatação de um facto de um profissional de muitos anos que trabalha nesta área. Os documentos podem ser muito importantes, mas só são importantes na medida em que são importantes para as pessoas. Se os documentos não forem importantes para as pessoas, servem para nada. E o floral de Manuelino de Celurico, como os florais manuelinos de qualquer vila ou cidade, é um documento muito importante. Enquadra-se naquilo que o Jacques Pulgolf há muitos anos tinha como documento monumento. Tem um artigo, salvo erro, na Enciclopédia Einaudi, um artigo muito interessante. Bem, mas não vou por aí. O floral manuelino, primeiro, estar fechado num cofre não vale para nada. Segundo, se abrir, isto é uma edição facsimilada dos 500 anos, eu tenho aqui umas notas, mas eu prometo que não faço. Prometo mesmo. Se alguém
um miúdo que anda a estudar história na escola, um estudante do 12º que tenha muito interesse em seguir esta via. Espero que não haja muitos, porque não é uma via muito adequada para se trabalhar. Eu tinha uma filha que ainda pensou ir para esta área e eu fiquei aterrorizado. Portanto, uma pessoa que vai chegar aqui vai ter muitas dificuldades em ler isto. Ok? Eu sei que há letras na maior parte dos processadores de texto que são semelhantes ao gótico. Isto é uma letra gótica. É uma escrita que tem alguma manha, porque não pensem os jovens atuais, que espero que estejam alguns a ouvir-nos aí do outro lado, que esta tática de se escrever por abreviaturas em SMS, que é uma coisa inovadora, ok? Isso tem a sua raiz na Idade Média. E não por poupança de tempo, como hoje se faz a escrever SMS, mas por poupança de suporte. Porque este tipo de documentos era feito num pergaminho, que é uma pele de animal, e, portanto, há que poupar o espaço. E então abreviava-se a escrita das palavras, ok? E uma parte das palavras que aqui estão abreviadas com sinais de abreviaturas que alguns sabem ler, alguns, eu sei, por exemplo. Mas, obviamente, o comum dos cidadãos não sabe, porque hoje não se lê desta forma. E então, na altura, quando se comemorou os 500 anos da passagem da outorga deste foral, a minha ideia, e posso-vos dizer, desculpem-me a imodéstia, mas foi uma ideia um pouco inovadora, eu vou fazer a transcrição do foral, numa parte da publicação, mas vou seguir aquilo que um velho mestre de Coimbra, o padre Avelino de Jesus da Costa, diz: nós temos que tornar acessíveis os textos antigos, porque senão não se conseguem ler. E então, facilmente, a esta primeira linha do códice, corresponde aqui, em português atual, a primeira linha da transcrição. Isto é um exemplo, quando estamos aqui a falar muito disto, de que o património tem valor se a ele acedermos. As pessoas chegam a um códice desta natureza, se não leem duas linhas, olha, isto é muito bonito, tem umas coisitas, umas corzinhas porreiras, mas o que é que nos serve? Não consigo ler. É exatamente a mesma coisa se eu tiver uma disquete de 3 polegadas e 1/4 e hoje a vá dar a uma pessoa que não consegue ler nos nossos computadores. Não serve. Ainda é pior que isto. Portanto, a valorização do património, era isso que eu queria chegar. A valorização, sobretudo, reside na forma como a ele podemos aceder e como o podemos utilizar. E se não o utilizamos, é porque não serve para nada. E se não serve para nada, não tem valor. Isto é um princípio elementar que está por detrás da maior parte dos diplomas legais que protegem o património na Europa e que, de uma forma, procuro eu, de uma forma muito simples, fazer compreender às pessoas que, não aos técnicos, que estes são especialistas, mas às pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, hoje, no século XXI, temos mecanismos ótimos para valorizar ainda muito mais o património do que tínhamos há relativamente pouco tempo. Voltando aqui, o Arquivo Distrital da Guarda, nos últimos anos, tem dado possibilidade a algumas entidades de tornarem acessível muitos documentos antigos que estão fragilizados e de estarem disponibilizados à comunidade ou aos especialistas. Por isso, há alguns anos, este documento foi digitalizado e hoje
está disponível, não sei se na página do município, mas se não está, facilmente pode estar. Está disponível, a partir do repositório do arquivo distrital, uma descrição arquivística de acordo com as normas internacionais deste códice, e qualquer pessoa, sem pagar 1 cêntimo, pode descarregar uma reprodução digital de altíssima qualidade a custo zero. E isto é possibilitar que este documento possa ser analisado numa escola, possa ser estudado por um especialista, ou pode ser visto numa escola do primeiro ciclo até, para verem um dos documentos que está ligado mais importante e que está ligada ao município onde essas crianças estudam, vivem e residem. E aprender com isso. Porque o património, e é uma coisa que pouco se faz, o património está aqui à nossa volta. O Concelho de Celurico tem uma história que se confunde muito, como o de outros concelhos, com a história da nacionalidade. Há poucos temas que se possam falar da história de Portugal que não haja testemunhos na nossa terra. Na nossa e nas outras todas. Vamos começar. Se começarmos pela ocupação do território do concelho em épocas anteriores à nacionalidade, os serviços da Câmara e os técnicos da área da arqueologia da Câmara já identificaram N sítios arqueológicos com interesse, romanos, pré-romanos, não sei, sim, doutor, alguns, medievais. Se falarmos, todos os miúdos na escola e ao longo dos vários ciclos falam da Reconquista. É no curso da Reconquista, da chamada Reconquista, que este país se formou. O Castelo de Celurico, por exemplo, foi um castelo que, em determinada altura da nossa história, foi importantíssimo na linha de fronteira para o sul. Portanto, é muito fácil e aprende-se melhor sempre quando temos exemplos a que podemos deitar mão. E ainda falando da educação, e para me calar, peço desculpa, é que é assim, o conceito de educação que hoje a Unesco, a ONU e o Conselho da Europa defendem é que a educação é algo que se faz ao longo da vida. É algo que se faz no momento à escola, a aprendizagem formal ao longo do período escolar, que pode ir até à universidade, depois há a educação que se faz ao longo da vida. E a educação é uma forma e um instrumento de partilha de conhecimento entre gerações. Hoje, nas universidades, há gerações mais novas que partilham conhecimento com estudantes de gerações mais velhas, que estudam, por exemplo, até aos 50, 60 ou mais anos. Okay? Portanto, voltando atrás, estes são os valores das Jornadas Europeias do Património, e é estes valores que devem ser trabalhados, valorizados, repensados, não apenas em jornadas de património, mas de uma forma mais frequente e mais constante. Doutora Cíntia, eu agora vou-me calar, porque senão Obrigada, a senhora não faz... pela explicação da caracterização tanto do acervo
como da parte da valorização, e é aí que eu vou entrar em parte mais específica, a falar da parte da caracterização do espólio histórico e como pretendemos valorizá-lo a nível de conservação e depois para a valorização com a comunidade. Tanto vou falar do espólio do documento histórico como da aquisição de coleções privadas que a Câmara Municipal fez. Como vou falar de questões mais específicas, vou passar à apresentação, que vai passar na tela. Dentro desta sessão e da conversa de memória futura, o Arquivo Municipal da Câmara de Celurico é constituído pelo Arquivo Histórico e pelas coleções privadas, que estas serão a coleção de Sacadura Cabral e o espólio das Casas do Castelo adquiridos recentemente. O Arquivo Histórico Municipal está disperso por vários lugares. O facto de existir uma sala de depósito na biblioteca permitiu pela primeira vez termos recursos humanos especializados para proceder à reunião do acervo histórico no depósito da Biblioteca Municipal. O Arquivo Histórico. Começamos pela transposição da parte da coleção que apresentava um estado de degradação mais elevado, depositados na Torre do Castelo, proporcionado por níveis de temperatura e umidade incorretos, incidência direta de raios de radiações UV e IV, atividade biológica e armazenamento incorreto. Dentro do Arquivo Histórico, fizemos os procedimentos de conservação preventiva. Em primeiro, houve a necessidade de realizar a avaliação do estado de conservação de cada exemplar. Em segundo, proceder-se à higienização. Esta foi feita através da limpeza por via mecânica. Em terceiro, foi feita a catalogação de todo o espólio. Quarto, criação de um suporte de acondicionamento. E, por fim, o armazenamento na sala de depósito, organizado este por tipologias e coleções. A avaliação do nível de estado de conservação. Criei uma tabela, onde a tabela vai do nível 1 a 5 e tem a ver com o respectivo estado de conservação de cada livro. Teve como base os tipos de degradação e a respectiva intensidade. No número 1 corresponde ao muito bom, que é um exemplar que não apresente nenhum tipo de degradação. O nível 2 era para exemplares que apresentassem níveis de sinais de sujidade, pequenos resultados de abrasão e poucos orifícios causados pela atividade biológica e que pudessem ser classificados como bom. O nível 3 seria para exemplares que apresentassem sujidade, abrasão, vincos, manchas e orifícios causados por atividade biológica em pequena intensidade. Na maior parte dos casos, os danos presentes ocorrem na encadernação no livro, capa lombada e nas primeiras e últimas páginas. No nível 4 e 5, só depende, aqui difere do nível de intensidade de cada dano apresentado. Aqui temos a parte dos danos de abrasão, ataque de insetos, borda quebradiça, cortes, costuras rompidas, laminação, descoloração do suporte, capa solta, folhas soltas, foxing, fungos, oxidação do papel, perdas, rasgos e lacunas. Em seguida, procedeu-se à higienização, limpeza por via mecânica. A conservação preventiva, aqui, é o conjunto de ações realizadas com o objetivo de assegurar a preservação de um objeto, ou neste caso uma coleção, aumentando a sua esperança de vida, com o intuito de perdurarem nas gerações futuras. A higienização trata-se de uma medida primordial que deve ser implementada na política de conservação preventiva. Trata-se de uma ação de combate, na maioria dos casos direcionada ao agente de deterioração. A maior parte será poeiras e sujidades.
Devido ao pó não ser inócuo, este, quando conjugado com condições ambientais inadequadas, provocam reações destrutivas. Durante o desenvolvimento deste processo, deve ser realizado um levantamento de informações sobre as condições de conservação para que se possa acompanhar o estado do documento ao longo do tempo. Processo de limpeza de superfície de documentação restringe à limpeza de superfície, denominada por limpeza biomecânica, efetuada a seco. A técnica é efetuada com o objetivo de reduzir de forma significativa a presença de poeiras, partículas sólidas, resíduos de excrementos de origem biológica, entre outros depósitos superficiais. Este tipo de limpeza não abarca o uso de solventes e trata-se de uma técnica independentemente de qualquer tratamento mais intenso de conservação. A higienização dos livros centrou-se apenas na limpeza por via mecânica da encadernação, cortes, lombada e as páginas que apresentavam sujidade de partículas sólidas. Dependendo do nível de estado de conservação do livro, eram utilizados os materiais de apoio e quando se procedia à limpeza do corpo do livro. Tinha o intuito de apoiar o peso do livro para que não fosse causado qualquer tipo de dano nas zonas da lombada e festo. Os agentes de degradação. A maior parte dos acervos utiliza o papel como suporte primário, aliado de tintas com as mais diversas composições. Embora exista uma grande diversidade nos tipos de papel, a sua formação é igual, formada a partir de fibras de celulose com proveniências diferentes. Os processos de deterioração química da celulose mais frequentes são a acidez e a respectiva oxidação do papel. Por outro lado, os agentes físicos de deterioração são os agentes biológicos, microbiológicos e a ação do homem, através do manuseamento. Conclui-se então que os agentes de deterioração são todos os fatores que provocam nos documentos um estado de instabilidade físico e ou químico. Em contexto real, na maior parte das vezes não é possível irradiar as causas do processo de deterioração, mas possuir a capacidade de diminuir o ritmo de propagação é possível através da implementação de ações de caráter preventivo, como a monitorização e controle ambiental, manuseamento e higienização, entre outros. Ao centrarmos-nos nos principais agentes e fatores de deterioração, torna-se indispensável compreender a existência de uma estreita ligação entre estas, isto é, a presença de um agente proporciona o aparecimento de outro. Considera-se que a temperatura e umidade relativa, radiações IV e UV, poluentes, pestes e ações do homem são os que mais contribuem para a deterioração dos documentos. Nos agentes de deterioração, que é mais marcante a nível das coleções de documentação é a temperatura e umidade relativa. Sendo que o ambiente é um fator de degradação com grande relevância, os parâmetros de temperatura e umidade relativa tornam-se fundamentais no comportamento das causas físicas e biológicas da degradação ocorrida nos documentos. O desequilíbrio de um dos elementos interfere de forma direta no desequilíbrio do outro. A temperatura é o agente responsável pelo aceleramento da deterioração. A ocorrência de reações químicas aumenta a cada 10 graus. Enquanto que a umidade relativa, em nível elevado, é o agente que proporciona a criação de micro-organismos e a sua propagação para a colónia de fungos nos documentos, tanto nas encadernações como no corpo do livro. Por outro lado, se estivermos perante o contexto onde as temperaturas são elevadas e os níveis de umidade relativa baixos, vai resultar em livros distorcidos e ressequidos. As flutuações destes agentes são os fatores de deterioração que frequentemente afetam os espólios. Devidamente, as matérias possuírem a característica da higroscopia, isto é, absorvem e libertam a umidade, leva ao movimento da expansão e contração dos documentos, perante variações ambientais. Estas variações de dimensão, ocorridas nos suportes, aceleram o seu processo de deterioração, originando danos visíveis, como as deformações. Devendo então optar-se por um valor de umidade relativa que consiga dar estabilidade aos diferentes tipos de materiais, por isso torna-se fundamental conhecer os valores corretos a aplicar a cada tipo de material, através de um estudo prévio, para que se possa criar medidas estratégicas de
de preservação. E neste caso, a temperatura ideal varia, centra-se nos 18 graus, onde pode variar 1%. A luminosidade das salas de depósito devem ter a medição de 50 lux e o valor médio da umidade relativa entre os 50 a 55. Radiações e luminosidade. Dentro das diferentes fontes de luz, a radiação UV é o agente mais perigoso devido ao dano que causa pela exposição solar, ser cumulativo e irreversível. A radiação torna-se assim um agente de deterioração para o papel e documentos, tornando-os frágeis, amarelecidos e escurecidos. No contexto das tintas utilizadas nos documentos, começam a apresentar sinais de deslutamento ou ocorre a mudança colométrica. Nas encadernações, apresentam sinais de escurecimento e manchas. Nos fatores biológicos, a presença dos micro-organismos, pestes, pragas ou infestações, são os responsáveis por grande parte dos danos de degradação ocorridos nos materiais, conduzindo assim a processos de biodeterioração. As pestes que ainda mais atingem as instituições são os fungos, seguidos de insetos, como aves, insetos e roedores. Os desenvolvimentos de fungos requerem condições específicas para sobreviverem. Estes são a temperatura, o valor nutricional e a umidade relativa elevada. Necessitam apenas de uma umidade relativa elevada num curto período de tempo. Assim, de forma a combater a sua proliferação, devem-se manter os níveis de temperatura e umidade relativa controlados, ventilação de ar e higienização dos espaços. Nos fungos, embora exista uma panóplia bastante diversificada de espécies de micro-organismos, neste campo são apenas mencionados os que foram encontrados nas coleções. Perante um ambiente que proporciona a sua propagação, o nível elevado de umidade relativa. Os nutrientes provindos do papel, amidos, pigmentos e cores, perante um ambiente com elevado nível de umidade relativa, são os fatores essenciais para a proliferação destes. Por último, agente de deterioração, a ação do homem. A maior parte dos danos ocorridos em contexto de acervo são provocados pela ação do homem, impulsionados na sua maioria por um manuseamento incorreto, acondicionamento e armazenamento inadequado. A outra etapa do estudo do arquivo histórico foi a catalogação. O Fundo de Arquivo Histórico é composto por livros publicados entre o século XVIII e XX, o que os insere na tipologia específica de livro antigo, também denominada como monografia antiga. As principais diferenças na descrição catalográfica de uma monografia antiga prendem-se com dois aspectos inerentes à sua produção: o pressuposto de que o impressor ou tipógrafo é um artesão e, como tal, deve ser considerado detentor de responsabilidade, ainda que secundária, na criação da obra. A circunstância de que, por um lado, as características específicas de cada livro antigo extravassam a descrição tipificada e uniformizada de cada livro moderno. E, por outro, o seu percurso de vida oferece importantes informações que devem ser registadas. Assim, e para este tipo de informação, deve o catalogador recorrer a um conjunto de grupos descritivos de notas particularmente adaptados ao tratamento bibliográfico destas espécies. Muito sumariamente, segundo os princípios definidos pelas regras portuguesas de catalogação e tendo em conta a norma internacional de descrição bibliográfica, modelo UNIMARC, os dados recolhidos para a catalogação são os que seguem, apresentando-se em negrito os campos específicos de tratamento das monografias antigas. O passo seguinte foi o acondicionamento da coleção. O acondicionamento efetuado nos documentos centra-se em dois objetivos principais: acondicionar os exemplares que não apresentam um estado de conservação adequado, ou então proteger os livros já tratados, armazenando-os de uma forma segura. Para se poder cumprir estes dois objetivos, o acondicionamento é elaborado a partir de material inerte e este ser projetado para o fim a que se destina. Dentro do material inerte, designado por material arquivístico, os principais utilizados para este fim são papéis e cartões neutros das mais variadas gramaturas, papelões pH neutro,
filmes de poliéster e tiras de algodão. A partir dos materiais, os formatos mais utilizados para o acondicionamento prendem-se entre caixas, envelopes e pastas, sendo que para a construção de pastas, o material usado é o cartão. Perante os exemplares com um nível mais avançado de deterioração, estes devem ser acondicionados em caixas. Para se proceder a um acondicionamento bem-sucedido, numa primeira fase é necessário provir ao planeamento deste, tendo em conta alguns aspectos fundamentais, como a avaliação da natureza do documento, o tipo de suporte, nível de estado de conservação e as condições de uso e manuseio que o livro irá usufruir. Após concluída a tarefa de acondicionamento, segue-se a etapa de planeamento do local, onde a coleção vai ser armazenada. O armazenamento. O armazenamento trata-se do sistema que recebe o documento, podendo este incorporar acondicionamento ou não. A luz natural deve ser excluída e a respectiva iluminação artificial deve ser controlada. É obrigatório o controle e monitorização contínua das condições ambientais na sala de depósito da biblioteca. Em seguida, entramos na coleção de livro antigo, onde aqui aparecem vários exemplos dos livros que recolhemos. Estes livros pertencem também ao grupo de arquivo histórico, pertencentes à antiga Câmara de Linhares da Beira, que também já se encontram na biblioteca para tratamento a nível de higienização e inventariação, sendo todo este um trabalho em curso. Dentro desta também temos, entretanto, o Foral Manuelino e o Estandarte Floricense. Também o Foral Manuelino foi alvo da nossa atenção, estando neste momento a proceder-se à reunião das condições que vão assegurar o seu restauro. O arquivo histórico não é só composto de documentos, existem outras categorias de materiais. No caso floricense, reporto-me ao exemplo do estandarte do século XVIII, que também será alvo de restauro. Entrando nas coleções privadas, a coleção privada de Sacadura Cabral foi uma doação feita à Câmara Municipal de Celurico da Beira pelo colecionador José da Silva Henriques e Hilda Ladeira de Bastos, em 2019. Trata-se de um espólio onde engloba postais, cartas, réplica do cheque santo utilizado na primeira travessia de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, as lunetas de Sacadura Cabral, medalhas de condecorações de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, e, por fim, os jornais com edições desde 1920 a 1980, todos eles com notícias sobre Sacadura, Gago Coutinho e a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, como também notícias sobre as respectivas comemorações que se realizaram no Brasil e em Portugal. Através da avaliação do nível de estado de conservação do espólio, foram registados também dados a nível danos a nível de temperatura e umidade relativa incorreta, como se comprova com a presença de marcas de maré em alguns documentos, rasgos, lacunas e acidificação do próprio suporte de papel. Para fazer face a estes danos, foi necessária a aquisição de material de conservação para que se possa realizar um tratamento adequado. Entrando na outra coleção privada, das Casas do Castelo, as Casas do Castelo surgiram na preparação da proposta museológica do Núcleo de Interpretação Comunitária de Arqueologia, que vai ser apresentada no sábado. Visto isto, houve a necessidade da visita ao espaço das Casas do Castelo, as quais serão alvo de reabilitação, e nestas visitas encontramos o espólio privado do antigo dono, constituído por documentos gráficos, onde fazia parte a correspondência pessoal, diários, livros antigos, documentos de imprensa e fotografias, que estariam destinados à destruição e que consideramos salvaguardar pelo potencial experimental do seu tratamento em atividades com a comunidade. Todo este trabalho de avaliação, higienização, inventariação, transposição e conservação é um trabalho que exige tempo e condições técnicas. Felizmente, o município de Celurico concedeu uma abertura para que este trabalho pudesse ser iniciado e temos confiança de que possa continuar a ser desenvolvido
precisamente no âmbito do projeto Núcleo de Interpretação Comunitário de Memória e Património, projeto que será apresentado na sessão da tarde e para o qual estão todos convidados, porque é um património de toda a comunidade de Celurico que contém uma boa parte da sua memória. E eu, por último, agradecer ao Dr. Levi pela disponibilidade para esta conversa, na qual pude transmitir à comunidade o trabalho que estou a desenvolver no município. Agradecer ao município, em especial aos técnicos da biblioteca, e ao Dr. António Marques, por permitirem que esteja a realizar atividades no âmbito da minha especialização, Museologia e Conservação Preventiva. E, por último, agradecer a todos os participantes que nos acompanharam nesta sessão, à distância, e aos quais responderemos a todas as questões que queiram colocar através das nossas redes sociais. Muito bem. Terminamos? Agora pode... Ainda posso. Eu posso, pois. Então, se posso. Eu não vou agradecer mais nada, porque já agradeci. Vou concluir a minha participação, que tive muito gosto. Estas conversas são sempre uma oportunidade para todos. E são uma oportunidade para todos na medida em que são, muitas vezes, inícios de reflexões mais profundas que depois fazemos e que têm utilidade. Mas depois da comunicação que a doutora Cíntia fez, muito focada na preservação dos documentos, eu queria alertar para algumas coisas que considero importantes e deixar aqui, por fim, apenas algumas sugestões. Muitas vezes estamos preocupados em preservar só aquilo que é mais antigo, mas aquilo os documentos mais antigos e o património mais antigo e os bens só são antigos porque o tempo passou por eles e eles sobreviveram. O património, aquilo que irá ser o património, seja arquivístico, bibliográfico, museológico, arqueológico, que temos para as gerações futuras, a preservação começa hoje. E se, por exemplo, na área documental e na área dos arquivos, posso garantir que as condições, os materiais utilizados para registrar a informação, utilizados até finais do século XIX, garantiam ou garantem uma duração muito maior do que os materiais que hoje usamos. Só para dar uns exemplos simples. Um códice como este do Floral Manuel Lima, que eu falei, que a Cíntia falou, é feito com base numa pele de vitela, com tintas feitas a partir de pigmentos e produtos naturais. Tem mais de 500 anos, está num ótimo estado de conservação. E só não está melhor porque foi objeto de umas cortadelas e desapareceram umas folhas. E o que é que este códice, ao longo de 500 anos, passou e está numa condição ótima? Façam uma experiência. Imprimam uma folha na vossa impressora e deixem-na num sítio onde bata sol durante 2 semanas. Ok? Ou então façam outra experiência. Peguem numa folha e escrevam umas linhas, uma folha de papel A4, e ponham-na ao ar e vejam quanto tempo dura, em poucas semanas, em determinadas condições, a tinta começa a esbater. Vejam os documentos de fax dos anos 70 e 80. Se forem consultá-los, a boa parte da informação desapareceu. Portanto, isto é assim, aquilo que vai ser o património arquivístico do futuro, temos que começá-lo a conservá-lo hoje.
O arquivo municipal, que está numa fase de constituição, deve ter especial atenção a núcleos muito importantes que existem, de certeza, no município. Exemplos flagrantes: as atas do Conselho Municipal, as atas da Câmara Municipal, as atas das Assembleias Municipais pós o 25 de Abril e dos órgãos autárquicos antes do 25 de Abril, são relativamente recentes, mas são documentos importantíssimos que devem ser começados a ser preservados hoje e que não estão utilizados na vida administrativa do dia-a-dia da Câmara, devem ser transferidos para este tipo de espaço. Mas um município que quer disponibilizar a informação que tem aos seus cidadãos deve, primeiro, esses são documentos de consulta pública. Segundo, devem estar disponíveis e podem estar disponíveis, nomeadamente até através de tecnologia web. Como disse muito bem, uma das formas de se preservar os documentos é controlar o seu uso, porque o manuseamento é um fator que contribui para a sua degradação, mas isso não significa que as pessoas têm que os utilizar menos. Nós temos tecnologia. Outro núcleo documental importantíssimo, a parte da secção de obras relacionada com obras públicas e particulares. Desde os anos 40 para a frente, praticamente todas as câmaras têm um núcleo bastante extenso de documentos. Mantê-lo tratado e saber o que temos é uma forma de qualquer cidadão que precise de saber algo que ainda é útil aceder. Por outro lado, temos uma noção daquilo que vai ser um património arquivístico importantíssimo, sem o qual podemos saber como é que aquela comunidade ou aquelas comunidades evoluíam em termos de aglomerados urbanos, em termos de ocupação de espaço, etc. Isto é trabalho de arquivo. Okay? Aliás, uma das coisas que hoje é flagrante é o trabalho do arquivo, é um trabalho integrado, que começa na documentação que está a ser produzida agora na Câmara, até àquela que está no arquivo histórico. Nós não tratamos documentos, nós tratamos de informação. A informação, até há bem pouco tempo, foi registada em documentos. Agora é registrado em outros suportes e tem igualmente que ter objeto do nosso cuidado e da nossa atenção, tendo em vista a sua preservação. E é estas as sugestões que aqui deixo nestas jornadas, e isto é preservar aquilo que é nosso, que é de todos, e é disponibilizar as coisas para quem precisa delas, quer seja o próprio município, quer seja principalmente os cidadãos que aqui vivem. E é algo que está ao alcance, acho eu, de uma entidade como esta. Muito obrigado por me terem acolhido com muita simpatia, como aliás eu estava à espera. Obrigada, doutor.